Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem, a escrita, neste momento que vivemos. Hoje vamos falar de uma linguagem, de uma escrita com a qual muito trabalho, que é a dramaturgia. Vamos conversar com o André Garoli, que é um diretor que trabalha muito com texto teatral. Vamos lá. Esperando o André entrar. Fala, Paulinha. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Boa, você é corajosa, hein? Esse horário. 11 da manhã, André. Mas eu vi a tua rotina, tem filho, tem que acordar cedo, né? Então você entra num outro ritmo. Putz, esse ritmo da pandemia, pelo amor de Deus. Ah, É um desritmo. é um desritmo, exatamente. É um desritmo. É uma luta para você tentar encontrar, né? Você tem uma dinâmica de dar aula, aí você vai, tem um ensaio, aí você tem sei lá, uma gravação, ou alguma coisa de dublagem. Então você vai se organizando, né? Agora você fala assim, meu Deus. Quer dizer, agora eu inventei tanta coisa para fazer que agora você fala, meu, é leitura, é live, é curso online, é tudo, bicho. É aprender a falar inglês. É. Ah, É aquilo que eu vi no começo da tá. pandemia, né? Se você tá na pandemia, aprenda uma língua, faça. Se você tem filho, sinto muito. Mais ou menos. Gente que tem criança em casa, Ave Maria. Bom, Ai, vamos vamos lá. vamos ao nosso tema. Obrigada por você estar aqui, muito bacana a gente poder conversar, né? Do jeito que dá hoje em dia, pelas telas. Com certeza. E aí a ideia é a gente conversar um pouco, né? Eu dei essa sugestão de título que é a dramaturgia pelo olhar do diretor. E aí, para quem não é do teatro, pode parecer estranho, né? Porque claro que sempre vai ter, né, dramaturgia, mas não é sempre, nem que você tenha uma proposição de texto, né, André? E nem todo diretor também gosta muito ou tem obrigação de gostar de texto, né? Então eu queria que a gente começasse conversando um pouco sobre essa questão desse olhar do diretor para o texto, né? Como é que você trabalha o texto? Por que que você escolhe um texto? Como é que é esse seu olhar para o texto dramatúrgico, né? Com o qual você trabalha tanto, né? Qual é essa sua visão, a escolha e esse olhar para esse início de processo? É, bom, vai ser um bate-bola, né? Porque eu tenho mais curiosidade em relação a vocês, dramaturgos, do que, né, a coisa do diretor. Na verdade, assim, eu olhando, quer dizer, quando você me convidou, eu fui pensar. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui, fica mais claro. Peraí. É, eu fui pensar um pouco sobre a minha própria carreira, a minha própria posição e escolhas que eu fiz como diretor, né? Como ator foi um caminho, quer dizer, a abordagem do ator, o texto com relação ao ator é um caminho e como diretor é um outro caminho. Eu percebi muito que, assim, eu sou um diretor que, na verdade, quase que sou um diretor de dois autores, né? Eu fiz Maria Clara Machado por quase 10 anos e fiz o Eugênio O'Neill por mais ou menos 9 anos, né? Quer dizer, me debrucei em cima desses dois autores durante muito tempo, né? Então eu percebo que uma relação minha com o texto, com a questão da dramaturgia, é principalmente assim, o que me toca, né? O que me comove. Realmente assim, eu fico olhando, e agora nesse período de pandemia a gente teve tanta oportunidade de assistir tanta coisa de fora, assim, quer dizer, principalmente os alemães, né? O Schaubine, o Thalia, o Burgtheater, todos liberaram muito material e eu fico olhando aqueles diretores artísticos que assumem aqueles teatros por 8 anos e tem que fazer um projeto, além de dramaturgia contemporânea, de clássicos e tudo mais. Eu digo, gente, imagina, né? Fiquei tentando bolar se eu tivesse que ser um diretor artístico de uma companhia estável, né? O que me toca, né? O que me movimenta, que me coloca em movimento. Então, por exemplo, a Maria Clara, durante um bom tempo, foi que me comoveu, né?
principalmente porque ela tem uma dramaturgia infantil, né? Mas ao mesmo tempo ela toca em questões muito adultas, né? De resoluções muito adultas. Eu Humanas, fico né? impressionado. Hã? Humanas, né? Para além de ser infantil, não são humanas. Exato, humanas, humanas. Lembro até do Pedro Altran escrevendo para mim uma crítica, quer dizer, ele, o Dib, a Mônica Santos, pessoas que foram muito importantes na minha formação como diretor, na minha relação de diretor com o texto. Quer dizer, eu lembro do Pedro falando sobre o espetáculo A Buchinha que Era Boa. E Tribobó, eu fui ver O 3 vezes com meu Tribobó. pai. Ah, é? Ó, eu vou te 3 falar, vezes? mas Tribobó terá uma estação de trem, o inimigo não tem, não tem, não tem coração. Ó, Ai, que máximo, meu! Era isso aí. Pô, a Tribobó era um show. Na Bruxinha, que era boa, ele me questionou, porque ele falou, pô, teve um momento que eu tive vontade de sair correndo do teatro, de medo daquelas bruxas, quer dizer, era de um realismo, e foi realmente a última peça que eu dirigi quando eu me deparei com isso. Eu acho que o Pedro e o Dib foram duas pessoas importantes no sentido de dizer assim, agora chega, André, infantil deu para você, porque realmente você já não está mais querendo discutir isso, né? Essas questões que a própria Maria Clara apontava, né? Então, eu acho que ela foi o Tribobó, que eu acho que era a questão do texto da aventura, da coisa do faroeste, né? Ainda sou uma geração em que o western era uma coisa, né? O herói, o americano, né? Desbravando o oeste, né? Matando o índio, imagina. Era uma coisa totalmente politicamente incorreta, né? Mas que a gente olhava aquilo como uma questão do herói, né? Então o Tribobó foi nesse sentido. A Bruxinha que Era Boa, essa ideia fantástica das bruxas, a coisa mística, né? De você adentrar os duendes, né? Eu até criei um personagem que, além, né, das bruxas, um personagem que não falava, porque eu não queria mexer no texto dela, né? A Rápida Cebolinhas, que era uma brincadeira que a gente fez muito em cima do circo, a Menina e o Vento, essa ideia lúdica da viagem da menina, né? Então isso tudo tem muito a ver comigo, né? Então, assim, e claro, depois foram outras peças que foram sendo feitas e todas, ó, de meu pai alguma entrou maneira... aqui, Pedro Tran. A gente acabou de falar de Ô, você. Pedro! Cara, puta, eu ontem ainda falei com o Dib, eu falei assim, eu tava mexendo nas minhas coisas, limpando, né, pandemia, você vai jogar fora, eu tinha muita coisa guardada dos infantis, e era inacreditável ver páginas, meia página de crítica de um espetáculo infantil no Jornal da Tarde, né, o roteiro das peças infantis tinha uma parte só sobre infantil, tinha o Calvin que sorria se ele gostava da peça. Então, bom, aí nós vamos falar do teatro em geral, da onde a gente chegou. Mas, e aí depois é a questão do Eugênio O'Neill, eu acho que foi muito em relação a essa ideia do masculino, né? Eu fiquei trabalhando quase durante 8 anos só com um elenco masculino, né? Essa ideia dos marinheiros, esse confinamento desses homens, essa relação, talvez até também, de novo, eu estudei em colégio de freira, onde havia uma separação entre homens e mulheres, depois fui fazer técnico em mecânica, só estudei com homens, depois fiz engenharia mecânica só com homens, então, quer dizer, foram quase 20 e tantos anos com uma relação muito próxima com a ideia do masculino, e acredito que isso também influenciou esse meu momento. E eu achava que o O'Neill era um autor que trazia muito essa questão essa relação com o masculino, né? Com exceção do Longa Viagem de Volta para Casa, não é o Longa Jornada, é o Longa Viagem, que tinham as prostitutas, né? O Luar sobre o Caribe também tinha a prostituta, mas era uma relação muito... a natureza do feminino no O'Neill é uma natureza que coloca a mulher como mãe, puta ou sereia, né? Então são essas 3 questões. Ou é a mulher que acolhe o homem, ou é a mulher que desvia ele do caminho, ou é a mulher que cobra esse amor, né? Cobra financeiramente e tal. Então eu acho que essa discussão para mim era muito pertinente, né? Até para me colocar em xeque em relação a várias questões minhas. E daí fiz sei lá, uns 4, 5 anos de uma dramaturgia
Memórias Não Inventadas, que era uma dramaturgia feita em cima de textos e de contos do Tennessee Williams. O Desilusão das 10 Horas, que foi com um autor, o Alberto Guinardelli, marido da Mônica Grando. Abre a Janela, do Bivar, que infelizmente faleceu na semana passada. Aí eu fui um pouco também sendo diretor convidado de produções, fazendo parceria de produções, né? E que eu sinto que vamos dizer, eu consigo realizar isto, mas eu preciso ver, né, aonde que esse texto me toca, né? Uhum. Então, fala. Não, muito Eu vou bacana falando. um resumão aí, né, desse seu olhar aí sobre o texto, muito bacana. Eu queria falar de duas coisas dentro disso tudo que você falou, puxar um fio. Primeiro, sobre essa diferença, essa questão do teatro infantil para o teatro adulto, né? Você falou dessas questões que te tocavam, que é uma questão que é para além da questão infantil, uma questão humana da Maria Clara, né? Queria que você falasse dessa experiência com o teatro infantil, o que você vê de diferente para o texto adulto, né? E que também tinha uma questão, você tem uma questão também de grupo, né, André, do grupo com o qual você trabalhou aí muitos e muitos anos. Eu queria que você falasse aí, dentro dessas duas questões, a diferença do texto infantil para adulto e a questão de trabalhar com grupo, né? Que depois você está falando, né, que você trabalhou de outras formas. Como é que o texto impacta vocês? Assim, eu sempre procurei ver. Eu acho assim, né? Quando eu dou aula e gosto muito de trabalhar com atores jovens, esse último espetáculo Inferno, Interlúdio Expressionista do Tennessee, por exemplo, eram 40 atores, né? Desses 40, 35 eram atores recém-formados em escolas, né, jovens. Então, uma coisa que eu sempre digo, que se eles tiverem a oportunidade de poder passar pelo teatro infantil, isso é muito importante, eu acho, para a formação, né? Na formação da direção, isso é relativo, mas na formação do ator eu acho fundamental. Eu fui parar no infantil por um conselho do Eduardo Tolentino, né, do Grupo Tapa. Eu comecei dirigindo, imagina, Escola de Mulheres do Molière e Romeu e Julieta do Shakespeare. Quer dizer, eu já saí, né, achando que eu era o cara, né, com o meu grupo. A gente tinha acabado de sair de uma oficina dirigida pelo Elias Andreato, na Jacob Schick, na época, que era a Oswald de Andrade da Zona Norte, né? Então a gente saiu com esse trabalho, Desgraça de uma Criança, do Martins Pena, ganhamos da secretaria o cenário e o figurino, e aí fomos para a rua com pessoas que a gente nem se conhecia, porque a gente tinha feito uma oficina com o Elias, e falamos, vamos resolver montar um grupo, né? Daí surgiu a Triptal, isso em 1991, ou seja, ano que vem a gente faz 30 anos, a companhia faz 30 anos, e aí eu resolvi, por ser engenheiro, eu falei, olha, gente, eu não entendo nada de direção teatral, mas pelo menos eu entendo de perspectiva, eu entendo de espaço, eu posso ajudar a colocar no palco, né, fazer uma experiência. Na época eu adorava engenharia, física, quer dizer, ainda adoro, mas e aí aí eu fui fazer, peguei a Escola de Mulheres, porque era uma comédia. Na época tinha Escola de Maridos do Molière, que estava sendo feito no SESI, na época que o SESI tinha uma companhia estável. Então eu fui lá e falei, bom, então vamos fazer uma paralela aí, Escola de Mulheres, vamos ver se a gente, porque era um sucesso, mas a gente nem lembrava que era de graça, né? O SESI era de... Então a gente via filas e filas, então a gente ia filipetar lá na rua da Paulista e nós começamos a ganhar dinheiro. Nós entramos no Teatro Alfredo Mesquita e as pessoas que assistiam Escola de Maridos acabavam indo ver Escola de Mulheres, porque gostavam e tudo mais, mas a gente era um grupo amador. E depois o Romeu e Julieta eu fiz um musical do Romeu e Julieta, que na época até o Gabriel Vilela, na sequência, tinha feito o Galpão, e eu na maior cara de pau, porque quando a gente é jovem a gente é cara de pau, né? Depois a gente vai achando que a gente ficou o cara e perde, é uma pena perder isso, né? Mas eu fui falar com o Gabriel Vilela para ele assistir o meu Romeu e Julieta e tal. E aí o pessoal do Galpão foi ver. O pessoal do Galpão foi ver. Era uma adaptação que eu fiz com músicas do Noel Rosa, Vicente Celestino. Era uma peça que se passava... A briga era entre o Washington Luiz e o Getúlio Vargas. Foi na década de 30, como se as famílias fossem então transformando uma coisa mais política. Aí o Tolentino assistiu e eles gostaram? E disse, olha, eu nunca... O Galpão gostou?
Eles te deram... Eles gostaram, eles viram uma coisa muito inocente, né? Muito naif, assim, né? Mas falaram, tanto que o Gabriel sempre brinca na hora que a gente se encontra, ele fala assim, tem o Romeuzinho, né? Então, porque na época os caras tinham falado para ele e tal. E o Tolentino, quando assistiu, disse, olha, é a pior coisa que eu vi na minha vida, mas vocês fazem com uma paixão que é incrível, assim, a paixão com que vocês fazem, né? Eu acho que essa é a matéria essencial do teatro, né? A paixão, por isso amador no sentido de amar, né? E aí que ele falou, olha, eu acho que você tem muita criatividade, né? Você não entende nada de teatro, mas você tem muita criatividade. Eu acho que você deveria começar a trabalhar com infantil, né? E nessa época a gente já tinha participado de vários festivais amadores com as peças, tinha conhecido, né, bastante gente que na época tinha aqueles festivais, então, sei lá, Moisés Miastikovski, eram pessoas, o Fernando Neves, Mirtes Mesquita, o Milaré, todos eram jurados, então você, cara de pau, ia lá, conversava, né, você ia conhecendo as pessoas, né, era fundamental na formação a ideia do teatro amador, né? E aí eu me achando o máximo, porque ganhava melhor diretor, ganhava, né, como ator, ganhava melhor espetáculo pelo interior. Quando o Eduardo falou isso, foi um choque, assim. E ele disse, eu acho que você deveria ir para o infantil, porque o infantil você vai poder extravasar a tua criatividade, né, e aos poucos você vai entendendo o que é a sintaxe do palco, o que é a ideia da sintaxe da linguagem do teatro, né? E aí foi isso, a gente entrou. E eu sempre levei o teatro infantil muito a sério, né? Odiava a coisa das vozinhas, das questões do estereótipo. Né? Pecinha é a vovozinha, né? Pecinha é a voz, ótimo, é ótimo o título. E peguei também uma fase muito boa que foi o Prêmio Pananco, a época que o Prêmio Coca-Cola, né, de patrocínio, tanto que o Tribobó foi patrocinado pelo prêmio, era, sei lá, davam 20 mil reais, mas a gente conseguiu fazer milagre lá no Centro Cultural. Então eu acho que assim, a dramaturgia infantil, e aí por isso fui atrás da Maria Clara Machado, porque isso, porque ela tratava do humano, né? Ela não estava preocupada. Tinham questões, isso ela era genial, porque ela trazia alguns arquétipos que a criança conseguia ter acesso. Então é aquela tia chata, né, que vem e fala, ai, como ele cresceu, já tem pelinho embaixo do braço. Quer dizer, a Maria Clara consegue captar essa ideia, né? Menina e o Vento, por exemplo, é a menina que é raptada pelo vento, né? Raptada é um termo jurídico complicado, porque o sequestro é uma coisa e o rapto ele é um sequestro seguido de uma violência, né? Que pode ser uma violência sexual. Então, mas ela usava isso porque ela estava falando, né? Quando eu tive a oportunidade, porque a gente conversava muito por telefone, ela tinha medo de avião, ela nunca conseguiu assistir ao vivo um espetáculo, mas eu mandava os DVDs, né? Então eu gravava aquelas puta câmera, punha no correio, mandava, e ela mandava as críticas, né? Dizendo, puta, adorei isso. Foi muito legal. Foi assim, ela foi uma pessoa também muito importante nessa questão, né, de como ler um texto, né? E aí você é uma dramaturga viva, né? E a gente sempre brinca, né? O diretor brinca, puta, dramaturgo morto, né? Mas eu sempre tive uma relação muito boa, assim, porque eu percebo que dentro do meu trabalho, eu acho que é uma grande junção de um coletivo, né? Então, quando você fala grupo, eu hoje estou usando mais o termo coletivo, porque, e nem companhia, embora chama companhia tributal, mas é um coletivo de pessoas que estão ali em prol de um trabalho, né? Então, se eu tenho o autor junto, puta, maravilha, porque eu sempre fico pensando nessa transposição entre o que vocês escrevem, que o dramaturgo escreve, e como isso vai para o palco, né? Eu fico imaginando como é que você sentou e começou a escrever, e por que você pôs um ponto final, ou por que você pôs uma exclamação, ou por que você pôs uma interrogação, o que passou pela tua cabeça naquele momento para escrever aquilo, né? Então, assim, se eu tenho como dialogar, né, com a pessoa, isso para mim é muito importante. E a Maria Clara era muito legal nesse sentido. Ela não era aquela pessoa que dizia, não, que nem eu estou participando de um grupo de estudos de dramaturgia com o Tolentino, por exemplo, e eles foram montar o Albi agora, com o Brian e com a Clara. E, por exemplo, os agentes dos Estados Unidos, você tem que mandar a tradução, você tem que mandar foto do cenário, você tem que mandar foto do figurino.
E eles mandam dizendo assim, não, não, essa palavra não pode, esse figurino não condiz com a peça. Jura? Uau, Não, o diz álbum que, ia odiar diz isso, que né? O meu, álbum ia puta, odiar isso, imagina. com certeza. E não Quer dizer, pode. aí aquela doideira dos caras que estão cuidando, né? Silveira Sampaio, por exemplo, eu tenho um grupo de leituras agora que a gente tá fazendo leitura só de autores nacionais, né? E eu estou trazendo muito para essa garotada autores desconhecidos, como João do Rio, Silveira Sampaio, o Conhecidos próprio é Martim ótimo. Pena. Uns caras aí. Hã? Uns caras aí que Hã? ficam desconhecidos. Exatamente, uns caras, né? O Duvana Viana Pai, né? Então a gente leu Silveira Sampaio, por exemplo, um autor de um teatro, vamos dizer, que hoje diria que é um teatro comercial, mas uma comédia assim sofisticadíssima. E a molecada ficou espantada, né? Com a discussão dele em relação ao feminino, né? De como imagina, da necessidade de ser polígamo. Uhum. A garçonière do meu marido, quer dizer, os nomes são altamente machistas, assim, mas ele consegue. Então, assim, você olha e fala assim, cara, a gente tem muita coisa boa. Né? Eu acho muito a pena aí falando dessa questão, acho muito, muito pena, não sei, eu acho que quem está cuidando dos direitos da Maria Clara é a sobrinha dela, e acho uma pena que não se tenha mais Maria Clara, essa dramaturgia. Né? Então, em resumo, bom, eu fui desviando todo o caminho, mas em resumo, eu acho que a questão que eu estava dizendo sobre a questão da formação do ator no teatro infantil é porque a criança ela não tem filtro. Uhum. E isso é genial. Porque se ela não gosta, ela levanta e sai. Se ela não gosta, ela fala, mãe, tá chato. E ela fala em voz alta, não é que ela fala baixinho. Né? Então, Agora, quando gosta, isto isso daí para é gente. maravilhoso, né, André? Quando ri, quando aplaude, quando fala, não tá lá atrás. Maravilhoso. Aí é impagável. Quando espera no final para falar com o ator, entendeu? Porque de alguma maneira ela entende a codificação. A gente que acha que tem que ficar explicando, mas ela entende a codificação, que aquilo é uma história, né? E que quando ela sai lá fora, tanto que a gente brincava muitas vezes se a gente saía com o figurino de personagem, se saía sem, né? No Rápido da Cebolinha, a gente ia desmontando os personagens, tinha uma maquiagem do Beto França maravilhosa, eles iam desmontando, a gente fazia o camarim no hall, e eles iam se desmaquilhando na frente da criança. E eles ficavam malucos, porque o Val Pires fazia um cachorro, e daqui a pouco ele era um ser humano, e as crianças falavam assim, uau, agora late para mim como gente, né? Então, assim, como gente. Então, eu acho que quando você toca, né, ou quando você não toca, isso é real, é concreto. Eu fico imaginando o Shakespeare, né? Esses dias assisti uma palestra do John Milton, que é um professor na Teatro e Sociedade, e ele falando sobre o Globe Theatre, né? Que as pessoas iam com tomate, iam com ovo. Se eles não gostavam, eles atiravam, entendeu? Vaiavam. Né? Eu acho que o teatro deveria ser assim, quer dizer, a gente poder ter, né? A gente acabou, de uma certa maneira, eu vou usar a palavra aburguesando, mas de alguma forma a ideia da quarta parede, a ideia do teatro italiano, tudo isso veio um pouco para aprisionar, né, e proteger, eu acho, na verdade, muito mais o ator do que o público. Né? Porque perdemos esta relação. Então, eu acho que o teatro infantil, o fundamental, falando da prática, né, não da questão da escrita, mas da prática, é a relação direta que você tem com o espectador. Tem milhões de histórias, né, das crianças, as reações, e isto para mim foi me dando muito a ideia de noção de tempo, a noção de ritmo, né, porque a criança não tem, se você não encontrar o ritmo para aquela peça, não é que encontrei o ritmo, vou encaixar em qualquer peça. O Menino e o Vento tem uma questão lúdica, né? O Rápido das Cebolinhas tem uma questão da malandragem, do bandido, por isso era uma coisa circense. O Tribobó City era uma coisa cujo espaço, né, era uma arena, então a questão da dispersão era muito maior, então era fundamental que tinha música, coreografia, fogo, salto, acrobacia, né? Muita gente em cena, que era para aprender. E a Bruxinha, que era a boca, a gente fazia no porão do TBC, no qual o ritmo tinha que ser uma coisa do suspense, do terror, né? E que veio até um diretor russo dar uma aula no Tapa,
E quando ele foi assistir, ele foi um dos que disse assim, nossa, que absurdo que você está fazendo com essas crianças. Ele falou, você está trazendo o horror, o terror, né? Mas ao mesmo tempo ele ficou espantado com a reação, né? De como as crianças compravam, claro, às vezes tinha uma que saia chorando, gritando, né? Eu lembro de eu estar operando luz, entre uma criança desesperada na sala de luz, a mãe correndo atrás, né? Mas eu acho que a gente não pode menosprezar, e é isso que o Dib coloca, não é pecinha, né? Sinto falta de uma dramaturgia mais realista, assim, que possa trazer o lúdico, né? Eu lembro na época tinha o Henrique, meu Deus, que trabalhava com bonecos, né? Quer dizer, tem isso, que tem toda essa, né, esse outro lado de se trabalhar, os musicais e tudo mais, mas sinto realmente falta de uma dramaturgia como uma Maria Clara, né? Acho que tem coletivos trabalhando uma dramaturgia colaborativa. Que eu conheço de São Paulo, né? Muita coisa boa, viu, André? Tem? Tem. Eu estou um pouco distante, estou bem distante aqui. Deu um salto, assim, tem muita coisa boa mesmo. Mas, assim, maravilhoso te ouvir falar, né? Muito bom. Eu queria que você falasse agora um pouco, uma das coisas muito bacanas de ver você trabalhar, você já tive a sorte de poder trabalhar com você algumas vezes, assim, olhando, né, fazendo esse olhar para o texto, né? Sentar e ver a materialidade dele, né? Antes de pensar o que eu vou subverter, você tem é um prazer que eu vejo de você olhar para aquele texto e entender tudo, né? Entender o que ele está dizendo, entender o que não diz, entender esse trabalho com o texto, assim, desse prazer de olhar, de sentar, isso que ficou um pouco fora de moda, que se chamava antigamente de trabalho de mesa, né? Que ainda se chama, é sentar e ver o texto. Quer dizer, não como se aquilo, né? Não para plasmar aquilo, mas para olhar primeiro para a materialidade daquele trabalho que foi escrito ali. Eu queria que você falasse um pouco disso, que é raro hoje em dia a gente ver, né, digamos aí, de modo geral, no teatro mais experimental e tal, você olhar, sentar, falar, bom, isso é diferente, depois disso, então, vamos criar em cima do que essa proposição de texto traz. Não que o resto seja errado ou certo, né? Não é essa a questão. Mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? O que te faz. Foi assim que você teve com o Macaco Pelado? O Christian tá falando, ele falou... Peludo. Tá escrito pelado ali, mas deve ter corretor, né? Eu falei, macaco. Mas tá aqui, ó, não fui eu que falei errado, não. Tá escrito macaco pelado. Não, tá pelado. Tá pelado. Do seu corretor. Macaco Peludo. E aí ele pediu o Christian para você falar dessa questão também de uma oficina e tal. Queria que você falasse e se juntasse talvez com a pergunta do Christian. Corrigiu agora, Peludo. Como eu te disse, quer dizer, a minha curiosidade é assim, como eu não sou um dramaturgo, a minha curiosidade é essa palavra para mim agora é comove, né? Eu adoro essa palavra. Depois que eu descobri que comove é colocar em movimento, eu acho que essa palavra fundamental para a gente que é artista, né? Eu fico primeiro pensando assim, o que comoveu o dramaturgo a sentar, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista tua, você dizendo qual é a tua rotina para escrever, né? E que é difícil, né? Uma coisa é antes de ter filho, outra coisa é depois se adaptar quando você tem filho, né? Que momento que dá esse insight, quando é que eu acho, né? Porque a gente acha que vocês sentam, saem escrevendo e maravilha, em 2 dias está pronto o texto. Mas o primeiro... O que comoveu esse autor, seja você, seja o Tennessee Williams, seja o O'Neill, seja a Maria Clara, né? Por que essa pessoa sentou para escrever isto? Independente de ser uma boa dramaturgia ou não, porque isso também é tão relativo, quem vai dizer se é boa dramaturgia ou não, né? O que vai, a princípio, me mover. Né? Depois, dentro deste movimento de tentar entender, o que moveu este cara, se isto também me move. Né? E claro que isso tudo são conjunturas, né? Daquele momento na qual eu estou coisando. Não estou perguntando para o autor, eu que estou achando que ele está. Né? E aí isto abre um portal
abre, como na internet, né? Você começa a pesquisar coisas, e é isso que eu acho mais legal, né? Você pegar um autor e começar por que ele usou esse termo, por que ele citou isto, que situação é essa, mesmo que talvez nem, aquilo não tenha sido consciente, né? Mas o porquê. A gente tem feito agora também um grupo de estudos em cima do Tennessee Williams, Mas com o Luiz Márcio. Quantos grupos de estudo que você É, tá, André? é o que eu falei, bicho. A gente inventou. Eu tenho um grupo de estudos da Tennessee Williams, tenho um grupo de estudos de autores nacionais, tenho essa com o Tolentino, tenho um grupo da Lilian Hellman às segundas-feiras. Estou ocupando a cabeça, né? Tem que ocupar a cabeça, porque também essa história de que vamos inventar o teatro através dessa linguagem, desculpa, para mim é muito difícil, é muito difícil. Então, é outra coisa. Deixa eu só responder para o Marcelo, fica salva, viu? Pode ficar tranquilo que fica salvo. Isso me perguntaram. Isso me perguntaram também. Fica salvo? Legal. Fica salvo no meu então, eu acho... depois vai para o meu canal no YouTube. Ótimo. Então, eu acho que a segunda parte, que é essa, a minha relação com esse texto, né? E aí a terceira é quando você começa a trabalhar com o ator, com os atores e com a equipe. Né? Então, assim, eu sinto que assim, os melhores trabalhos meus foram os trabalhos onde tiveram o maior número de pessoas dando palpite. Né? Então foi assim no projeto Homens ao Mar, Homens à Margem, Homens à Deriva, né? Projetos que tiveram o apoio do Fomento, que puderam ficar um ano, eu pude trazer especialistas da academia, pude trazer pessoas da prática, outros diretores, treinadores. Então, a minha questão maior a pessoa vai dar, sei lá, a Adriana Rabelo foi dar aula de flamenco porque eu precisava de um movimento de mão dos atores agora na peça do Inferno. Mas eles tiveram que fazer flamenco. Né? E aí ela tem que ler o texto e dentro disso, pela visão dela, o que ela entende daquilo. Né? Então isso para mim que é o grande prazer. Quer dizer, as minhas peças normalmente são peças que resultam de um coletivo de opiniões em relação a esse texto, porque eu não sou o dono da verdade, não conseguiria fazer como muitos diretores fazem, ler o texto, conceber o cenário, o figurino, já passo, os atores começam a ensaiar já com o figurino determinado, já com o cenário determinado, eu já chego com as marcas, né? Eu vejo que e nem acho que isso é uma vantagem e nem uma virtude. Pelo contrário, gostaria de ser mais prático, mais ágil, até para poder fazer mais coisas. Mas muitas vezes eu recuso trabalhos em função disso, de eu falar, putz, eu só vou ter que resolver o texto, eu vou ter tempo de resolver esse texto. E resolver o texto não vai me acrescentar em nada. Né? A não ser, claro, financeiramente, quando é bom, aí tudo bem, né? Porque também temos que pensar nisso, né? Então tem muitas vezes que você fala, estou precisando de uma grana tal, e nem por isso eu vou fazer vou ser mal feito, né? Mas vamos dizer, o que me dá prazer em relação à abordagem do texto é desvendar psiquicamente, socialmente, politicamente, existencialistamente, né? Existencialmente, o que está ali por trás daquelas palavras, porque, porra, não é fácil, né? A gente fez aquele trabalho do Só a Chuva Lá Fora, por exemplo, né? Tive a oportunidade de dirigir 2 vezes com dois atores diferentes, né? Em oportunidades diferentes, de formas diferentes, né? E percebo que a minha visão também mudou da primeira abordagem para a segunda abordagem. Independente do resultado final prático, né? Porque aí tem as condições de ensaio, tem as condições de apresentação, mas a minha visão, eu não sei quando a gente fez a primeira vez, mas sei lá, faz tempo. Quer dizer, a minha visão como humano de vivência era outra em relação a todos esses anos depois que se passou. Né? Então, acho que, em resumo, a minha questão maior com o texto em primeiro lugar, e aí através, como você falou, do trabalho de mesa, entender, a princípio, eu, naquele contexto, dentro daquela situação, tentando trazer
o que esse autor quis escrever, ou, né, a forma com que ele sentou lá e começou a colocar no papel, e depois jogar isto para um coletivo e receber, né? Porque vai mexer. Eu vejo nesse trabalho que a gente tem feito com o Tennessee Williams, por exemplo, que é com a dramaturgia tardia dele, né? A maioria são textos que nunca chegaram aqui no Brasil, vamos dizer, são textos pós Bonde Chamado Desejo, Margem da Vida, né? Então, o que é mais interessante é ver como as pessoas, de uma certa maneira, leem no Google o histórico do Tennessee, e aí eles querem relacionar tudo que ele escreveu àquilo que estava escrito no Google. Como se vocês, dramaturgos, tudo fosse biográfico. Qualquer coisa, né, você traz para aquilo, sem contar que deve existir um portal no qual você pode trazer referências suas, mas você abre e dali a pouco é um vazamento de coisas que nem você tem noção. Né? Não sei se você assistiu essa série Dark da Netflix, que, que é isso, né, é a caverna, e as pessoas entram e voltam no tempo, e vão para o futuro, e vêm e voltam, e se relacionam, e essa matrix que é quebrada. Eu imagino que um dramaturgo, para escrever, é um pouco isso, quer dizer, ele pega o norte, daqui a pouco ele entra numa caverna, abre, e aí daqui a pouco esse personagem... Então não dá para você ficar, né, olhando o Google e dizendo, bom, em 1935 ele teve um caso e é isso que ele está retratando na peça aqui. Né? Então a minha questão lá no trabalho da gente é, por exemplo, como fazer com que você possa, vamos dizer, abrir a tua mente, né, no sentido de trazer as tuas referências de como aquele texto está te tocando. Né? Que isso é que eu acho que é o mais importante. Eu vi uma entrevista do Ostermeyer, aquele diretor do Schaubine, que ele diz assim, nunca o Ibsen foi um autor tão importante para esse momento que a gente está vivendo. E ele disse, o Ibsen hoje é o autor que mais consegue dialogar com o nosso tempo. E ele diz, porque o Ibsen não foi entendido na época dele. Agora, eu preciso entender, é o que ele fala, eu preciso entender o Ibsen nas questões que me tocam hoje. E não para fazer uma história, um museu do Ibsen. Mas dentro do que ele escreveu e que ele estava naquela época, não podemos esquecer que ele é do século XIX, né, início do século XX, o que aquilo me toca. Então ele faz uma viagem no tempo, ele vai ser o Ibsen no tempo dele e vai ser o Ostermeyer no tempo atual e vai ver o que isso liga. Então você pega o Inimigo do Povo, puta, não tem coisa mais contemporânea do que o Inimigo do Povo. A própria discussão do Casa de Bonecas, a Eda Gabler, os fantasmas. Assim, você lê, você fala, cara, é inacreditável como ele está dialogando com os dias de hoje. Aí ele fala... Vou fazer uma parte aqui. O Khaled falou que acha que agora Um Bonde Chamado Desejo também é uma boa hora para se reler ele no audiovisual. Enfim, eu acho que esses grandes autores a gente vai, né, trazendo eles vão trazendo aí, mexendo com a gente, mas sempre nesse momento, como você está dizendo. A Leda falou que ela sente saudade de fazer o longa policial contigo, que ela fez. Ele está falando que é muito bom perceber, sentir e ouvir um artista falar com paixão da sua arte. O Claudinei está falando aqui. E o Johnny disse que concorda com vocês sobre essa questão do teatro virtual, que não é um teatro, segundo o que você disse, que ele também concorda com você. É uma grande discussão sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco também, André, sobre essa questão desses grandes coletivos. Você está dizendo aqui que uma das coisas que você mais gosta do texto é poder ouvir todo mundo, né? Mas algumas das suas peças, essa última, por exemplo, você acabou de falar, tinha 40 pessoas no palco, que hoje em dia é cada vez mais raro, a gente está no mundo dos monólogos, né? Até por conta da produção. Tinha aquele outro muito, muito impressionante, que eu nunca esqueço, aquele monte de cara com aquele... A gente viu um navio no palco, né? Assim, era uma coisa maravilhosa, lindíssima.
Eu queria que você falasse, então, como é que é trabalhar. A gente fala muito que teatro é arte do coletivo, mas está cada vez menor, né? Você trabalhar com esses grandes elencos e nessa contramão aí da produção teatral. Você ganhou muitos prêmios com isso. Eu fui ver, estava lotado, dava volta no quarteirão, assim, era uma maravilha ver aquilo. Tem um monte de gente no teatro, dizem que as pessoas não gostam de ir ao teatro. Lotava todo dia. É. Qual que é mesmo o nome do teatro? Inferno. Não, o Ah, teatro. o João Caetano. João Vai Caetano. ser enorme. Queria que você falasse dessa experiência com esse monte de gente no palco e na plateia, né? Que é uma coisa que não é todo mundo que tem nesse momento aí também. E como é que você está dando sequência agora nesse momento que a gente está passando, né? Vocês teriam reestreado, né, com a peça, não puderam por causa da pandemia. Queria que você falasse disso. Bom, essa coisa de trabalhar com o coletivo, eu sempre. O primeiro lugar que vem à minha mente é a gastrite, né? Então, isso não há dúvida que a minha gastrite, o apelido dela é coletivo mesmo, porque assim, é difícil, né? É difícil você lidar com isso. É, é, eu gosto dessa questão de você ter várias opiniões, de você poder discutir, de você poder. Né? Agora, ao mesmo tempo, como colocar isto na prática, como você, vamos dizer, levar isto para um. Porque uma coisa é fazer reunião em casa, tomando Coca-Cola e cerveja, né? Esse coletivo a gente faz, né? Aí todo mundo dá opinião, fala, outro xinga, outro vai no banheiro, né? Então, cria-se essa situação. Outra é quando você está numa sala de ensaio, que você sabe que num dado momento você vai ter que fechar as questões, e muitas das questões levantadas vão ter que ser deixadas de lado, e outras vão ser priorizadas. E aí vai ter o ego daquele que falou, porra, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe isso, trouxe aquilo, pô, e você não. Né? Então sempre vai ter essa condição de você lidar com o ser humano. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu digo quando a gente começa a trabalhar o resultado vai ser sempre em função do processo. Né? Então, acho, por exemplo, o Inferno, como o Cardiff, esse que você falou dos marinheiros, que era o navio, são dois trabalhos cujo processo foi muito bom. Né? Tiveram muitas brigas, muitos embates, mas na hora da convergência, todo mundo comprou. Né? E aí, eu sempre uso essa alusão ao barco na tempestade. Ou seja, bicho, se cada um souber qual é a sua função nesse momento agora, esse barco vai virar, entendeu? Então é o seguinte, vamos dar o melhor cada um na sua posição. Não importa se o cara que está no leme, o outro que está segurando uma cordinha lá atrás para o barco não empenar, não importa. O que importa é que o barco chegue no porto desejado, no cais desejado. Então, acho essa imagem sempre funcionou. Né? É claro que tiveram coletivos no qual alguns fugiam das suas funções, né? Mas aí eu sempre procuro jogar limpo, então eu aponto e às vezes eu sou muito... tem gente que deve me odiar até hoje, né? Porque A isso, quer diretora dizer... um pouco essa também, né? Não tem muito jeito. Né? Exato, exato. É uma imagem que o Fauzi Arap fazia maravilhosa, que é o seguinte: no trabalho com o ator, existem várias paus jogados pelo chão. Paus. Se o trabalho for bom, eles vão transformar esse pau numa bandeira para o diretor. Se esse trabalho for ruim, eles vão transformar numa cerca. O diretor vai ficar de um lado e eles vão ficar do outro. Então, tendo esta imagem, para mim, eu disse, ok, então vai ser assim. É claro que às vezes vai ter um que vai montar a cerca e os outros vão montar o pau e tal. Tem todas essas questões. Mas eu acho que o fundamental é jogar limpo. Então, assim, eu sempre deixo claro que, assim, claro, vai ter sempre, todos são iguais. Só que vão ter uns mais iguais que outros. Né? Então, isso é uma coisa que incomoda, né, quando se fala de teatro, e fala, não, mas é coletivo, é democrático, sim, todos são iguais. Mas uns vão ser mais iguais que outros. Ou seja, depende de como o cara vai se envolver, né? Ele tem um talento, sei lá, agora no Inferno, por exemplo, a gente foi, à medida que foi avançando,
Aí um mostrou mais talento para iluminação, por exemplo, curiosidade, no mínimo curiosidade. Outro para maquiagem, outro para figurino. Então eu fui lá e trouxe a Mari Chilene, trouxe o Beto França, trouxe a Aline Santini e disse, olha, eu tenho um grupo de pessoas que estão interessadas, vocês podem ajudá-los a entender o mínimo, né? E aí qual é a minha satisfação? Um foi para a SP fazer iluminação, o outro está entrando numa escola de moda, né? Então, assim, tem 3 que estão entrando em direção. Esse é o grande barato do coletivo. Não é que todos vão continuar como atores, nada disso, né? Mas vão abrir portas para que eles possam se descobrir em outros lugares, né? Em outras áreas. É porque você está falando de um processo muito especial, né? E mais complexo ainda do que diriam os normais, porque era um processo no qual você tinha alunos fazendo uma peça profissional, você, né, tinha alguns atores profissionais, junto com um monte de alunos, e você juntou tudo isso numa peça, uma peça profissional, né? Enfim, teve uma carreira super bacana. Então, acho que tem aí esse processo. Você falar rapidinho um pouco também dessa questão de professor que você tem, né, de muito tempo, que é um professor que se preocupa muito também com a questão do texto, né, André? Você mesmo fala, nossa, eles não leram isso, a gente saiu um dia e falou, eles não leram, não, sei lá, não leram isso, não leram aquilo. E aí se lê pouco teatro no Brasil, né, se lê pouco, como é que fala, se edita pouco, agora acho que está se editando mais, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho tão especial também, que é de dar aula. Aqui a gente tem o Fernando que está falando que é importante assim, essa questão do coletivo, que tem uma espécie de seleção natural que umas pessoas ficam, outras vão. O Johnny está falando sobre a questão do teatro virtual, que eu já falei. O Marcos falou que acha que importa menos dar nome e mais pensando no teatro, nessa questão virtual como algo para se comunicar nesse momento, né? Então é um pouco isso. Perfeito. Queria que você falasse dessa questão também da questão didática aí, né? Que é tão importante para você. Eu acho que temos sérios problemas de formação, sérios problemas, assim, com raras exceções, como a IAD, que de uma certa maneira também já pude dirigir lá, e o que é engraçado é porque aí dali saem um monte de atores, mas todos fazendo monólogos, quer dizer, que assim, são bons atores, mas assim, ninguém consegue trabalhar com ninguém, né, porque são formados na IAD, então não conseguem trabalhar. Então vão fazer monólogos, né? Então assim, então tem vamos dizer, essa ponta, né? Esse estertor, né? E o restante as escolas mais tradicionais. E acho que existe esse sério problema. Estertor, faz tempo que eu não ouço, anotei. De vez em quando surgem uns termos. Então eu tive a oportunidade de fazer de estar 2 vezes num estágio de pedagogia teatral, uma na Argentina e outra na Alemanha. É inacreditável assim a forma com que eles abordam a formação do ator, né? Desde o início, quer dizer, por exemplo, na Alemanha, o primeiro ano todo deles ninguém fala, você é obrigado a pegar os textos e transmitir o texto, transmitir através do seu corpo. Quem entra o primeiro ano, eles não falam. Então, eles não podem falar, dar palpite. Tudo é com o corpo. Você precisa expressar a sua opinião através do seu corpo. Onde foi o segundo ano, isso foi em Hamburgo. Hamburgo. Na Universidade de Hamburgo de Artes. E o segundo ano, eles narram. Eles são obrigados a transformar todos os textos dramáticos em narrativas na terceira pessoa. Então eu vou fazer o Hamlet, eu tenho que narrar o Hamlet, não fazer o Hamlet, mas narrar o Hamlet. Então eles aprendem a terceirizar o seu personagem, a contar uma história. E aí no terceiro ano é que eles começam a entender o que é ser um personagem, o que é trazer para você. Que é mais ou menos o processo de uma criança em relação ao mundo. Ela começa a se expressar com o corpo, depois ela vai imitando o outro, ou seja, ela vai narrando o que ela vê do mundo, até o momento em que ela passa a ser um ser humano, em que ela começa a ter. Eu observo meu filho brincando e tal, eles fazem muito isso. Agora a gente vai fazer não sei o quê. Agora eu sou o neném e você não... Aí a gente vai não sei onde. Eu lembro que um dia ficava falando, nossa, que engraçado, né? Ao invés de vivenciar, ele tá narrando. Acontece muito isso mesmo. É isso. E esse deveria ser o nosso aprendizado enquanto formação de ator.
né? A maioria das escolas já querem, logo no primeiro ano, o cara já entra fazendo peça, ou seja, o cara sai da escola e ele fala, bom, já fiz Shakespeare, já fiz Brecht, já fiz Molière, já fiz 3 tragédias gregas, o que mais na vida eu tenho para fazer? Porra! Com 20 entendeu? anos, né? Então, com 20 anos! Então, assim, no processo do Inferno, a grande questão minha foi quase 6 meses convencer aquela turma que eles não eram atores. E nisso, a gente começou com 213 pessoas, você imagina, foram 200. É. A gente começou com isso, eles assistiram todos o repertório que eu tinha dirigido na época, e eles tinham que escrever. Porque eu acho que uma coisa que essa geração tem interessante é a escrita. Eu não sei se é porque eles escrevem no WhatsApp. É muito bom. Eles não conseguem falar. Falar eles não falam. Mas escrever, eu tenho guardado aqui coisas muito bonitas sobre críticas, sobre ponto de vista deles sobre os espetáculos. E aí a gente tinha uma comissão que lia todas essas resenhas deles e selecionava quem que a gente... Opa, esse garoto aqui tem uma coisa interessante, essa menina... Então foi 213, depois foi 120, depois foram 80, depois ficaram 40. Mas 2 dessas fases foram só eles assistindo palestras e espetáculos e tendo que escrever sobre isso. Né? Mas aí quando eles... E eu tentando... Lutando com vocês não são atores ainda, bicho. Vocês saíram de uma escola, isso não quer dizer que vocês sejam atores. Então foi uma briga muito grande, até o momento que eles amansaram e disseram, bom, então vamos ver qual é desse cara. Né? Vamos ver qual é desse cara. Tá bom, eu não sou ator, então vamos ver o que é desse cara. E aí foi muito legal, porque aí eles se abriram. E aí eles se abriram para enxergar todas as suas questões, né, de dificuldades com o corpo, com a leitura, com a expressão, né? E aí é onde que você começa a ver uma faísca, né? Alguma coisa que vai brilhar e que o cara vai dizer, ele vai começar a se abrir para entender o que é este processo, o que é esse coletivo, qual é o momento que eu tenho que me colocar, qual é o momento que eu não tenho que me colocar, né? Se eu tenho alguma coisa para dizer. Uma coisa que eu sempre coloco para eles no início de processo é o seguinte, ninguém afirma nada aqui, tá ok? Vocês só podem falar através de perguntas. Então você tem que ter estratégia. Se você quer dar uma opinião sua, você vai ter que achar uma estratégia para fazer uma pergunta e dentro dessa pergunta está a sua opinião. Porque eu acho que a pergunta é o que move o mundo. Uhum. Então, sempre quando eu leio um texto, eu pego uma frase e pergunto por que ele escreveu isto. Uhum. Eu normalmente pego uma frase e ponho um ponto de interrogação no final. Será que isto é uma dúvida desse autor? Né? Será que isto que ele está afirmando realmente é uma dúvida? Isso para fazer com Ibsen, por exemplo, é genial, porque o tempo inteiro é uma tese o que ele está colocando. Uhum. Né? Então você fica como se eu fosse a banca de mestrado, né? Você é mestre, você é doutora, você sabe o que é isso. A pessoa vai lá, lê e começa a te perguntar coisas. Né? Às vezes ela vai fazer uma afirmação sobre uma coisa, mas ela vai perguntar. E eu acho que isso que é a grande questão. Então, quando eles começaram a entender que não interessava a sua afirmação, mas sim as suas dúvidas, eu sinto que o processo fluiu. O Khaled falou que lembrou do Chorus Line, aquele filme que as pessoas estavam aprendendo e tal. É aqui a hora mais rápida que tem, com alguns passa mais rápido que você passou. São 4 minutos que a gente tem até o fim, tô olhando ali que tá meio longe o relógio. Eu queria que nesses 4 minutinhos você pudesse falar o que você acha que as pessoas ou leiam, ou vejam, ou enfim, para entrar um pouco aí nesse processo de entendimento, desse amor que você tem pelo texto dramatúrgico, André. O que você indica aí nesse momento, que a gente não tem o teatro? O que eu indico para suprir essa falta, é isso? Não, pelo amor de Deus, se você tivesse essa resposta, algum texto, algum filme, ou algum, sei lá, site, alguma coisa aí para as pessoas começarem a entrar em contato com esse texto teatral. A gente tem 3 minutos. Olha, não, todas, se as pessoas tiverem, eu não sei nem como você pode me ajudar nisso, Paulo, se as pessoas tiverem interesse, eu posso passar o meu e-mail ou entrar no Instagram, eu envio, por exemplo, às quartas-feiras, das 2h30 até umas 6h30, 7h, e a sexta, mas não precisa ficar todo esse tempo, que a gente lê o texto, depois do texto tem um bate-papo, eu faço um pouco isso que eu estava falando do meu processo, só que a gente faz isso online, né? E a sexta...
Um grupo de estudo. Nós lemos agora, de repente, no último verão, do Tennessee, e sexta agora nós vamos ler o Anjo Negro, porque nós estamos numa discussão muito séria de como, por exemplo, um anjo negro ser colocado em cena hoje, né? Com essa questão racista, né? Então a molecada está muito preocupado com essa questão da linguagem neutra, né? Então a gente está tendo essa discussão. Então eu estou trazendo essa semana o Anjo Negro, acho que vai ser bem legal. Então, se as pessoas puderem. Você tem um grupo de estudo virtual que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer parte. É isso. Para fazer parte. Você tem um e-mail que você quer passar aqui? Pode passar. Então, André Garoli, Garolli, @gmail.com. Então, é só dar um alô lá, a gente manda o link da entrevista, a pessoa participa e no final a gente bate um papo. Então, essa possibilidade de participar de leituras, que eu acho que é um exercício muito bom para o ator, né? Tem sido muito bom para a molecada, para essa molecada que eu tenho trabalhado, né? Eu recomendo essa série Dark, que eu acho que é um show de interpretação, uma série alemã, é um show de interpretação e um show de dramaturgia, né? Como ele vai fazendo os nós e como você vai ficando preso naquilo. Para quem gosta de física, metafísica, questão de fissão nuclear, de transposição de tempo, espaço, é muito legal, é um bom passatempo, né? E que mais? Eu acho que assim, é isso. Eu acho que a grande barato que a gente tem que aproveitar nesse momento é exercitar a leitura, né? A leitura, tanto ler em voz alta, os atores principalmente em voz alta, e participar dessas. É o que a gente tem feito radionovela, né? Na verdade, a gente lê, nem aparece o ator, a gente só fica ouvindo. Então há um treinamento da ação vocal, né? Da abordagem do texto através da ação vocal. Né? Isso é legal. Bacana. E eu quero fazer uma live com você lá na frente. Quer dizer, eu não sei fazer live, mas a gente trocar umas figurinhas. Eu estou fazendo esse curso de dramaturgia com o Tolentino e ele escolheu 10 autores que mudaram a dramaturgia no século XX. E aí, nesse último dia, a Denise Weinberg, Ana Cecília, várias pessoas que participam do curso falaram: porra, e as mulheres? Né? E as mulheres? Né? E aí o Eduardo tentou colocar sobre essa questão de que existem mulheres dramaturgas importantes, mas que vamos dizer, que fizeram uma trajetória no século XX. É difícil de trazer, como, por exemplo, um Tennessee Williams, um Eugene O'Neill, um Albee. Então, assim, Helma, né? E estamos lendo Lina Hellman, que foi importante, mas dentro desse conjunto ela desembocou o quê? No Tennessee Williams. Então tem a Lilian Hellman e mais 4 ou 5 autores, que dali desemboca no Tennessee. Então tem vários assim, que daqui a pouco desemboca no Eugênio O'Neill, desemboca no Beckett. Uma sociedade que adora ficar fazendo isso, né? São ícones, né? Como se de 20 dramaturgos... Exato! Aquele vai... Então é um pouco isso, né? Dos gênios da raça que, invariavelmente, nesse momento, nessa nossa antiga forma, né? Eram homens, mas está mudando isso bastante, graças a Deus, né? Com certeza. Por isso que eu acho que você é um expoente nesse sentido, disso que você está fazendo, né? Desse teu trabalho todo. Como você disse, eu não tenho que prestar contas para ninguém, entendeu? Já publiquei peça, já montaram peça, já sou doutora, já isso, já aquilo. Não, mas é verdade. Mas tem que ser assim, entendeu, Paula? É isso. Porque isso te desprende de você ter que ficar prestando contas, entendeu? Eu tenho que provar que eu sou um puta diretor, eu tenho que provar que eu sou um puta ator, eu tenho que ser um ícone da minha geração. É isso, né? A gente está em outra geração e a minha questão maior é esta: como repensar o século XXI em relação a esse quesito, para que não se repita uma mesma abordagem que foi feita no século XX. Né? Bacana, vai cair aqui daqui a pouquinho, tá? O André falou que viu uma leitura do Anjo Negro que adorou. A Leda perguntou se é na sexta-feira que vai ter isso. É sexta, né? Você falou. Às 3 horas. Perguntaram seu e-mail, é andregaroli@gmail.com, né? Com 2 L's, o Garoli, o Wagner colocou aqui isso. A canonização é patriarcal, nós mulheres, deixa eu ver aqui, trabalhamos a revelia, diz a Patrícia Freitas, minha querida amiga, grande pesquisadora de teatro. Muito obrigada. Daphne falou total, fala certeira. E o André, pois o André.
o e-mail. É. Super bacana, brigadão, viu? Te amo, Garolão. Vai, Corinthians, o Santi falou para você. Thiago. Ai, Paula, obrigado, delícia. Essa hora passa muito rápido. Quem dera a pandemia tivesse esse tempo ritmo do nosso papo aqui, porque aí passa rápido, né? Vai passar, tem que passar. Tchau, obrigada, Garoli. Obrigada a todo mundo que veio. Valeu, valeu, galera. Às 11 da manhã. Valeu. Tchau. Beijo, beijo. Beijo.